E aí galerinha, sou o Fernando Herman e neste vídeo nós vamos editar o layout e implementar algumas funcionalidades referentes ao projeto do Android Studio que nós iniciamos no vídeo anterior. Se você não lembra qual é este projeto e este vídeo, ele está disponível na descrição. Continuando o exemplo que iniciamos no vídeo anterior, hoje a gente vai fazer uma implementação de um cadastro de filmes, onde a gente vai fazer um controle, ter uma lista desses filmes. Então a primeira coisa a ser feita é criar uma classe para controlá-los. Ela vai ter alguns atributos. O nome do filme, ano de lançamento e o gênero. O gênero aqui eu declarei ele como inteiro, porque a gente vai fazer um controle de gêneros no sentido de que, por exemplo, 0 é aventura, 1 é filmes de guerra, 2 é o filme infantil e assim por diante, tá? Então eu vou implementar agora ainda os métodos get e setter e também os construtores ou o construtor necessário. Então está aqui a classe criada com 3 atributos, o nome, o ano de lançamento, o gênero. O gênero então é um inteiro, será controlado por 0, 1 e 2. Criei um método chamado getGêneroLiteral. Esse método ele devolve então um gênero conforme o tipo que foi selecionado, né? Se for 0 é aventura, se for 1 é guerra, se for 2 é infantil, se for qualquer outro número de gênero, ele aparece gênero indefinido. Com a classe criada, agora a gente pode implementar a tela, o layout da tela, né? Então, o arquivo que precisa ser aberto aqui é o arquivo activitymain.xml. Este arquivo pode ser encontrado dentro do layout. Então, só dá 2 cliques nele. Por padrão, eu estou com a versão 3.6.1 do Android Studio. Aqui ele já abriu o código em XML da tela. Se vocês quiserem olhar o design, é só clicar num desses botões aqui de cima. O primeiro é o código, o segundo é o código e uma visualização, e o terceiro é só o design para poder arrastar componentes para a nossa activity, para o nosso layout, para a nossa tela. Tá? O Android Studio 3.5 e as versões anteriores ao 3.6.1, elas abriam aqui embaixo uma opção para poder escolher entre o texto e o design. Agora então eles alteraram, colocaram essa opção aqui em cima, na versão nova do Android Studio. Tá? Aqui então, nesse do design, a gente pode ir arrastando componentes para a tela, mas antes da gente fazer isso, né, ou mesmo compor o layout, vamos ver como a gente configura essa tela de visualização que tem aqui no meio. Por enquanto só tem um Hello World escrito. Aqui em cima, na opção Select Design Surface, aqui a gente tem a opção de Design, Blueprint e Design mais Blueprint. A opção de Design mais Blueprint, por exemplo, é interessante quando a gente utiliza o Constraint Layout, que é o nosso gerenciador do layout, porque ele mostra quanto que os componentes estão afastados um do outro. Fica bem mais fácil de fazer, de ver isso acontecendo. Como a gente não vai utilizar o Constraint Layout nesse primeiro exemplo aqui, então por enquanto eu vou deixar somente Design. Aqui a gente poderia escolher um outro tamanho de tela para fazer a visualização, ou até numa outra versão, para ver já como fica o layout que está sendo desenvolvido. Se eu quiser ver além do layout que eu estou fazendo, mas toda a janela em volta do smartphone que foi criado, eu posso clicar nessa opção aqui, View Options,
E eu posso usar a opção Show Layout Decorations. Então ele mostra como fica o nosso programa dentro do Android, rodando já, né, com um nomezinho em cima, tá? E aqui dentro a aplicação, o layout que a gente for desenvolver. Tá? Então vou usar essas duas opções, vou usar Design aqui, e aqui eu vou usar Show Layout Decoration. Então o próximo passo, vamos transformar esse Constraint Layout para Linear Layout. Então é só clicar o botão direito aqui em cima, Convert View, vamos usar o Linear Layout. Troquei para o Linear Layout para a gente conseguir fazer a edição mais fácil dentro do código XML, não arrastando componentes, para a gente entender como cada componente aparece no nosso layout. Tá? Depois de colocar como Linear Layout, é necessário também mudar a orientação para vertical. Aí ele coloca um componente abaixo do outro. Se eu deixar a orientação que estava, horizontal ou sem nenhuma, ele bota um do lado do outro e nosso layout não fica bom. Tá? Então, orientação vertical. Agora sim, feito essa configuração aqui, vamos para o código XML e vamos programar os campos ali dentro. Então aqui notem que no código aqui em cima, o XML, ele já coloca o Linear Layout, aqui ele abre ele, passa as configurações, diz a orientação vertical e o campo texto que já aparece do Hello World é um text view. Então, por padrão, ele já coloca um text view quando a gente cria um novo projeto dentro do Android Studio, né? Que é o Empty Activity. Então, ele já coloca esse text view aqui. Então, tudo que a gente for desenvolver de campos e adicionar de campos novos à nossa interface, ao nosso layout, deverão ser colocados entre essas tags aqui. Aqui abre o Linear Layout e aqui fecha o Linear Layout. Tudo aqui no meio. Tá? O mais interessante da gente conseguir visualizar aqui é a forma de esse que é o split, que tem o nosso texto em XML e que tem o nosso layout sendo mostrado aqui na direita. Tá? Deixar aberto o projeto assim. Então tá, o nosso primeiro campo que nós criamos lá dentro do filme, ou seja, o nosso primeiro atributo para o filme, é o nome, né? Então vamos mudar esse Hello World para nome. O nosso segundo campo, ele é um campo, então... Segundo campo não, né? O nosso segundo componente que vai aparecer no layout, ele é um campo de texto, que vai pedir o nome do filme. Para um campo de texto, a gente usa Edit Text. A gente pode começar a digitar, usar o sinal o marcador do XML, que é o sinal de menor. Colocamos o sinal de menor e ele já mostra a lista de componentes que existem. Aqui, então, a gente digita Edit Text e ele já aparece, então, o Edit Text. A gente só dá um Enter. Com isso, ele já pede as opções qual a largura desse componente no layout. A largura do componente, a gente sempre pega a opção de Match Parent. Né? Por quê? Porque ele tem que se adaptar à tela. Se eu virar o celular na posição horizontal, o Match Parent na largura vai garantir que o campo espiche na posição horizontal e na vertical também ele se ajuste conforme o usuário utiliza esse campo. Tá? Então aqui a opção de Width, a gente coloca Match Parent, se adaptar à tela. Tá? A opção da altura, que é a próxima, Layout Height, a gente pega Wrap Content, para que a altura do campo se ajuste ao conteúdo que é digitado dentro dele. Então, se eu por acaso configurar uma fonte diferente para esse campo, que fique maior, o campo já se ajusta conforme a fonte que eu configuro para dentro dele. Então, Wrap Content aqui. Podem notar que aqui já aparece o campo no layout, né? Na nossa visualização. Ainda faltam coisas a ser feitas aqui. O que a gente vai dizer mais? A gente vai dizer também, a gente precisa identificar esse campo. Então, vamos colocar um ID nele. Por que eu preciso identificar ele? Porque eu vou acessar ele a partir do meu código Java. Tá? Então, eu preciso colocar um ID nesse campo. Então, o ID dele vai ser edt nome. Duas formas de finalizar, então, o edit text. Quando a gente preencheu tudo, a gente pode colocar uma barra para a direita e ele finaliza o componente. Ou, se for o caso que nem o Linear Layout ou um grupo de coisas, a gente pode finalizar com um sinal de maior
e ele coloca a tag de finalização depois. E mais coisas, mais atributos poderiam ser criados aqui dentro. Não é o caso do campo Edit Text. Então a gente só finaliza ele com uma barrinha e o próprio sistema aqui do Android Studio já coloca o sinalzinho de maior. Tá? Certo, eu vou agora então criar o próximo campo, o campo do ano. O campo do ano também já foi criado então. Para que facilite a digitação do usuário e ele não abra a opção do usuário poder digitar letras, vírgula ou até outros caracteres especiais dentro, ou seja, para que o campo aceite somente números, tem mais um atributo aqui que a gente pode colocar no Edit Text, além dos 3 que nós já usamos, que é a largura, a altura e o ID, a gente também pode utilizar um outro atributo que é o Input Type. Então é só começar a digitar Input Type e aí a gente escolhe aqui que a gente vai aceitar números. Então, number. E o último campo, que nós vamos ter 3 campos aqui, pedindo informação para o usuário, na classe filme nós criamos o atributo gênero. Esse atributo gênero é um inteiro, só que o usuário não precisa saber que a gente controla com 0, 1 e 2. Para o usuário a gente vai colocar um radio button, tipo um campo com uma opção para ele poder escolher entre um dos 3, né? Então, para o campo do gênero, eu não vou criar um campo texto, né? Não vou pedir essa informação em número, eu vou dar a opção para o usuário poder escolher na tela. E para isso eu vou usar radio buttons. Só que um radio button ele precisa ser criado dentro de um grupo. Então, primeiramente, vocês vão ver que eu vou criar um grupo, um radio group, e depois eu vou criar, então, os 3 radio button para cada uma das opções que o usuário quiser, tá? E também um text view para dizer que aquele é o gênero do filme. Notem que, diferentemente dos outros componentes que eu coloquei na tela, o Radio Group eu coloquei ele como... eu não finalizei a tag dele aqui, eu coloquei para finalizar a tag dele com um sinal de maior, de forma que o Android Studio já criou aqui o Radio Group, o final dele. Então aqui dentro eu vou colocar os Radio Buttons. Tá? Aqui faltou colocar o texto que aparece, né? Então foram criados todos os campos referentes ao nosso cadastro de filmes. Além disso, eu ainda vou colocar um botão na tela para adicionar isso numa lista e vou colocar um text view para a gente ver isso sendo adicionado na lista e aparecendo aqui para a gente conferir se a nossa aplicação está implementada corretamente. Notem que esse text view ele tem um ID, diferente dos text views do gênero do filme, do ano e do nome. Porque esse text view aqui, ele vai ser acessado a partir do Java. Então eu preciso colocar um ID nele. Notem também que esse text view, eu coloquei ele como match parent, na altura, porque eu quero que ele ocupe o restante da tela. E não só conforme o conteúdo que tem dentro dele. Terminado o layout, agora então a gente vai para a programação desse layout. Então a gente abandona um pouco esse XML agora e vamos para o mainActivity.java. Se vocês não estiverem encontrando ele, ele está aqui dentro do nosso exemplo, aqui tem o main_activity. Então aqui dentro eu sei que ele abre aquele layout lá por causa disso daqui, setContentView.
Então aqui dentro a gente vai fazer a programação referente a este layout aqui, Activity Main. O que a gente vai fazer então? A gente tem que fazer alguns passos. Tudo que é componente que a gente tiver declarado aqui com um ID, dentro do nosso layout, dentro da nossa activity, a gente vai precisar acessar a partir do ponto Java. Então, todos esses componentes que a gente tem aqui, né, declarados com um ID, a gente vai fazer a declaração deles aqui dentro dessa classe do main activity para que a gente consiga fazer interação com a nossa activity. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar os componentes que eu vou fazer acesso na activity. É interessante que esses componentes tenham o mesmo nome que foi colocado aqui. Dessa forma, eu não me confundo com nomes diferentes ou, né? Então, eu sempre vou utilizar os mesmos nomes dos componentes que eu utilizei aqui dentro do layout. Foram declarados, então, todos os componentes que a gente vai fazer acesso ao nosso layout a partir do nosso ponto Java. Observem que ele já fez o import das bibliotecas necessárias conforme eu fui digitando. Então, se eu por acaso esqueci de fazer o import do botão da biblioteca necessária, ele aparece com o botão em vermelho aqui. Se eu posicionar o cursor logo depois do botão e der um Ctrl espaço, então der Enter, ele já refaz o import. Então, se isso estiver acontecendo, estiver em vermelho aqui, é porque falta o import da biblioteca responsável por aquele componente, né? Próximo passo é a gente conseguir fazer a associação desse componente que foi declarado aqui com esse componente que está declarado no nosso layout. Ou seja, a gente é obrigado a informar para o Android Studio qual é a relação desse componente aqui com esse componente que está dentro do layout. Então, o meu próximo bloco de código vai ser isso, vai ser relacionando todos esses componentes aqui com os respectivos componentes que a gente fez antes no nosso layout. E isto deve ser feito aqui dentro do método onCreate, que ele já cria por padrão. E é importante também que isto seja feito depois dessas duas linhas que já são geradas pelo Android Studio. Então, aqui assim eu vou fazer associação de componentes entre o nosso Java e o layout. Finalizada a associação, vamos dar uma breve explicação. Então, este nome da esquerda aqui é o nome do componente que eu declarei dentro do ponto Java, e o nome que tem aqui à direita, r.id_edtNome, é o nome que eu tenho referente no layout. Então, se você for usar nomes diferentes, note que esse que tem o R na frente é referente ao layout. O R vem de Resources, é a principal classe do Android Studio que é compilada, né? Quem compila isso automaticamente, enquanto a gente vai escrevendo o nosso código, é o Gradle. Tá? Então, a gente sempre coloca r.id e o nome do componente que a gente for acessar. Então, agora, quando eu for utilizar qualquer um desses componentes aqui, eu sei a qual deles na tela ele vai estar associado por causa dessa associação que eu fiz aqui, nesse bloco de código. Próximo passo. Quando o usuário clicar no botão Adicionar, eu vou testar os campos nome, ano e o gênero e vou adicionar. Eu vou criar um novo filme, adicionar esse filme numa lista e depois adicionar ele aqui nesse último text view.
Então, isto é um evento que eu vou implementar. O evento clique do botão adicionar. Então, clique do botão adicionar. O clique de um botão é feito através do setOnClickListener. Isso aqui é uma das formas de declarar um evento de clique, por exemplo. Então, eu estou dizendo aqui o botão adicionar, o setOnClickListener, ou seja, estou setando o onClickListener, eu vou criar um novo evento de clique e esse novo evento de clique é definido por isso que está aqui. Então, todo o trecho de código que eu for colocar aqui dentro é o trecho de código responsável pelo clique do botão. Então, notem que isso foi gerado automaticamente, né? Eu vou deletar novamente. setOnClickListener, new. Quando eu der aqui um Ctrl espaço, já aparece a primeira opção, View onClickListener. É só dar um Enter e ele já gera isso automaticamente. Aqui no finalzinho é necessário colocar um ponto, faltou fechar um parênteses e colocar um ponto e vírgula. Pronto. Agora, tudo que for digitado aqui dentro é responsável, então, pelo clique do botão. Tá? Então, aqui vamos fazer algumas etapas. A primeira etapa que eu for fazer é a etapa responsável por converter essa opção que o usuário selecionou, entre aventura, guerra e infantil, para aquilo que a gente conhece, que é o 0, 1 e 2. Então, esse vai ser o primeiro passo que eu vou fazer ali dentro, tá? Dentro desse evento do clique. Definimos, então, quando o usuário tiver selecionado a aventura, o nosso gênero é 0. Se for guerra, o nosso gênero é 1. E se for infantil, o nosso gênero vai ser 2. Se ele não tiver selecionado nenhum dos gêneros, então o nosso gênero será -1. E aí a gente vai ter que dizer para o usuário depois que ele precisa, na verdade, pegar e selecionar um gênero, né? Então, agora o próximo passo é testar todos os campos. Então, eu vou fazer um encadeamento de ifs aqui. Cada um deles vai testar os campos correspondentes para ver se o usuário preencheu o nome, o ano e efetivamente selecionou um gênero antes de jogá-lo numa lista, tá? Fizemos a validação, então, de todos os campos que tem na tela. Então, primeiramente foi validado o campo nome. O campo nome foi jogado, o valor dele foi jogado dentro de uma string. Comparamos ele com o equal. Se for vazio, então eu vou dar uma mensagem de erro para o usuário. Então, eu posso utilizar a propriedade, o método setError. E aí o campo vai ficar com um pontinho de exclamação vermelho quando o usuário não preencheu o nome. E aí ele dá o foco no campo, ou seja, o cursor já começa a piscar dentro do campo, né? Se ele passou pela primeira validação, ele vai para o segundo, aí ele valida o campo ano. No campo ano, então, eu fiz um teste diferente, eu coloquei todo o acesso aqui, eu não declarei uma variável antes, né? Então eu estou comparando se é vazio. Se o usuário não preencheu o campo ano, eu digo para ele que ele tem que preencher, né? Se não preencheu, eu dou a mensagem. E por último, então, testei o gênero. Se o gênero for -1, ou seja, se ele não entrou em nenhum dos ifs aqui em cima,
né? Se o usuário não selecionou nem aventura, nem guerra, nem infantil, então nosso gênero ainda fica -1. E aí como eu não tenho como usar o set error em Radio Button, então eu coloquei um toast. O toast, né, pode ser criado com toast, digita toast, e aqui tem a opção create new toast, e ele já cria o padrão ali que tem que ser criado o método, tá? Aqui ele tem umas configurações, essa opção aqui é para definir o tamanho da mensagem. Aqui eu acho que o short é 1 segundo e o long é 2 segundos. São essas opções que a gente tem. Então, todos os campos foram validados com sucesso. Então, dentro desse else aqui, se ele chegar nesse else e tiver todos os campos preenchidos, aí sim eu consigo fazer a adição daqueles campos, né? Consigo adicionar eles na lista. Então, primeiramente eu vou converter o ano para um inteiro, porque o nosso ano aqui é inteiro, né? E na tela ele está como string, então vou fazer a conversão do campo ano. Próximo passo, então, agora eu vou criar um objeto de filme. Essa ordem, nome, ano e gênero é a ordem que foi definida nesse construtor aqui. Nome, ano e gênero tem que ser na mesma ordem. Além de adicionar, então, isso aqui no nosso TextView, vamos também armazenar esse filme numa lista, para que em vídeos posteriores a gente consiga percorrer essa lista e fazer umas coisas mais complexas com ela e não simplesmente jogar na tela, né? Então, o lista filmes ele é um array list, e esse array list, como ele é genérico, então ele vai ser um array list de filme. Então, aqui vamos adicionar esse filme na lista. Então, lista filmes.add é só fazer a adição dele. Vamos jogar o filme para o TextView. Então, nosso TextView é o tvlistafilmes.append. Ele vai colocando um abaixo do outro, então com append a gente vai adicionar o nosso filme. Executar o nosso projeto. O emulador eu já estou com ele rodando aqui. Neste momento ele está fazendo o build. Vamos validar, então vamos colocar alguns filmes aqui. Vamos pegar primeiramente um filme de aventura. Vamos colocar Aeronautas. O ano vamos deixar ele em branco e vamos clicar no botão adicionar. E ele diz que o ano precisa ser preenchido, né? É o teste que a gente fez no if. Vamos colocar o ano 2019. Vamos ver o erro. A execução da aplicação resultou num erro, porque essa lista de filmes ela não foi criada em nenhum momento. Então eu estou tentando acessar algo que não existe, né? Ainda, algo que está nulo. Então logo após a lista da associação dos nossos componentes, eu vou criar a lista de filmes. Então a nossa lista filmes é um novo array list. Pronto. Nossa lista de filmes está criada e além de aqui no append, vamos fazer também a linha se quebrar. Só o append não quebra a linha, ele bota logo um após o outro, né? Então eu não preciso botar o toString ali, só bota um mais barra n. Vamos executar novamente. Build ok, aplicação rodando. Então
Aeronautas 2019, é um filme de aventura. Adicionar. Vamos adicionar um filme infantil, Frozen 2, também é de 2019. Notem que a nossa lista ela não aparece os atributos, né, do filme. Está aparecendo aqui o quê? Um ponteiro, que é o que indica em qual endereço de memória se encontra alocado aquele objeto em questão, que foi criado anteriormente, né? Aqui quando a gente deu um filme, new filme. Então esse ponteiro aqui, se a gente quiser imprimir coisas referentes ao filme, então aqui eu poderia colocar todos os gets, né? No entanto isso vai ficar extenso. Então para facilitar isso, ao invés de colocar os gets, a gente implementa o método toString dentro da classe filme. Então vamos inserir um toString com todos os campos, só que no gênero, ao invés de nós imprimirmos o número do gênero, vamos imprimir o getGênero literal. Vamos rodar novamente a aplicação. Notem que não foi necessário mudar nada dentro desse código, porque isso daqui já chama o toString. Filme do Hobbit, 2012, Aventura, e aqui está. Um filme adicionado. Vamos adicionar um filme de guerra. Resgate Soldado Ryan. 1999. É um filme de guerra. E aqui está ele. Então a gente está adicionando as coisas numa lista, que a gente ainda não faz uso dela aqui, nesse momento. A gente vai fazer uso posterior. E aqui a gente está adicionando todos os filmes que a gente for cadastrando aqui. A gente vai fazendo um append dentro dessa TextView aqui. Neste vídeo, então, nós aprendemos a construir um layout. Aqui editando o nosso Activity que já é criado quando nós criamos um projeto. Então, nós adicionamos vários campos aqui, adicionamos campos de texto, adicionamos também Head Button, criamos grupo, adicionamos botões, adicionamos um TextView que é editado e que são mostradas coisas a partir do nosso .java. Tá? Além disso, nós também criamos uma classe, a classe Filme. Essa classe é utilizada para que facilite a nossa interação com os componentes da tela e também para jogar as coisas dentro do TextView. E além disso, então, nós também fizemos aqui no .java a associação de todos os componentes, associação do componente do .java e com o componente dentro do layout. Tá? Criamos então a lista de filmes e definimos também um clique para o botão adicionar. Neste clique do botão adicionar, nós validamos todos os campos, o campo nome, o campo ano, validamos também o gênero. Depois disso tudo validado, nós criamos um filme, adicionamos esse filme à lista que a gente vai usar em algum vídeo posterior. E aqui também adicionamos esse filme à nossa TextView que aparece na nossa tela. Então esse é o nosso projeto criado, rodando, a nossa aplicação rodando. Espero que tenham gostado. Até a próxima, galerinha!